Salve, salve pessoal, boa tarde. Meu nome é Pedro, faço parte da organização da Flipei. Tem alguns projetos com a editora Autonomia Literária, tem um podcast Marxismo Periférico, onde a gente discute a obra de autoras e autores marxistas da África, da Ásia e da América Latina. E também sou um grande apaixonado aí pelos quadrinhos. Fico muito feliz que tenham me convidado para mediar essa mesa. Eu acho que o quadrinho é uma forma de expressão muito emblemática, né? Acho que para as nossas gerações, assim, porque é isso, muitos de nós se alfabetizou pelos quadrinhos, né? Se politizou pelos quadrinhos, teve acesso a todo um mundo de referências culturais e artísticas que, no meu caso, falando um garoto da periferia de São Paulo dos anos 90, não teria acesso, né? E durante toda essa minha trajetória assim, de acompanhar histórias em quadrinhos, durante algum tempo eu comecei a perceber que era um campo meio que de uma disputa política, né? Talvez acho que a disputa mais patente assim nos dias atuais é um pouco sobre o acesso, né? Que a gente passou por um processo meio que de gourmetização assim dos quadrinhos, que historicamente foi uma forma de expressão artística que era muito ligada à classe trabalhadora. Não à toa que acho que o pessoal aqui da mesa não vai querer entregar a idade, né? Mas vai acabar concordando que a gente passou por uma época onde todo o grande fenômeno da cultura pop tinha que estar nos quadrinhos. Então a gente tinha quadrinho do Chapolin, do Chaves, da Xuxa, do Gugu, Trapalhões, sim, Faustão, New Kids on the Block, tá ligado? Então... eu entreguei, né? Acabei falhando. Mas... E para além dessa disputa, né, assim, do acesso mesmo, de ser transformado numa grande mercadoria meio que de luxo, também tem a disputa das narrativas, né? Narrativas não hegemônicas ou contra-hegemônicas, que também é muito importante. E aí, pra gente falar um pouco sobre isso, hoje a Flipei colocou essa mesa que está muito pesada, eu fico lisonjeado de estar aqui entre esses autores. Começar já apresentando eles para vocês. Gostaria de começar aqui por esse lado, né? Falando sobre a camarada Sirlene Barbosa, que participou da construção dessa obra magnífica, na minha opinião, que eu gosto bastante, que é uma biografia da Carolina de Jesus, né? Uma figura muito importante para a cultura nacional. Essa obra aqui também é feita em parceria com o camarada João Pinheiro aqui, que é uma máquina de produzir quadrinhos. A gente tem aqui dele o Burroughs. Tudo que eu estou mostrando para vocês aqui, vocês vão encontrar na livraria ali, na feirinha lá embaixo. Tem o da Carolina que eu já mostrei, tem esse Depois que o Brasil Acabou também, que é muito, muito bom. Gosto bastante também, já li. E tem o lançamento mais recente, que é o Barrela, baseado em um texto do Plínio Marcos. Também está numa edição bem bonitona, vocês podem encontrar aí. Palmas aí para os camaradas, fazem um trabalho genial. À minha direita temos a camarada também, Carol Ito, que tem uma bem conhecida aí nas redes, né? Faz uns quadrinhos aí que rendem umas polêmicas boas. E que tem aqui Siriricas Tristes pela Veneta, vocês também conseguem encontrar na nossa livraria e na nossa feirinha. São palmas para a camarada. E temos também o camarada Vitor Teixeira aí, do livrinho aí da casa, né? Da Autonomia Literária. Quer que eu desenhe. O camarada que também é bem conhecido nas redes por várias polêmicas. E é isso. Vamos saudar aí a nossa mesa. E vamos começar aí, abrindo na sequência aí que eu já apresentei, acho que fica mais fácil, né? Gostaria de passar a palavra para a camarada Sirlene, por favor. Se eu começo? Por favor. Eu quero muito agradecer pelo convite, pelo espaço, por estar aqui nessa mesa com essas pessoas bem importantes para a cena e também importantes para mim. São pessoas que eu gosto muito, Carol, Vitor, João um pouco. Enfim, como o Pedro mesmo disse, né, eu e o João fizemos o Carolina, e já faz um tempinho, já em 2016, mas é um livro bem bacana que ele continua rendendo aí bastante frutos, e vira e mexe, ele aparece na cena, talvez não somente pelo nosso trabalho, né, eu acredito que mais pela força de Carolina Maria de Jesus, e quando nos chamaram para essa mesa,
A primeira coisa que eu pensei foi, nossa, tem muito a ver exatamente com a obra que a gente fez, assim, falar de Carolina de Jesus é exatamente tentar romper um pouco com esse silêncio, né? Esses silêncios, como eu vi aí na sua mão, Lene anticolonial, né? Que a colônia tanto tampou e que pouco apareceu para a gente, né? Você falou de década de 90. Os quadrinhos que chegavam realmente não tinha identificação, não tinha... E não significa dizer que não eram bons, mas, assim, quando eu falo identificação pensando em mim agora como uma mulher adulta e professora de língua portuguesa que trabalha muito HQs nas minhas salas de aula, e vendo o quanto dá muito certo. O quanto os estudantes curtem, assim como nós curtimos, né? Como você mesmo falou, vários de nós aqui se alfabetizaram por meio de HQs. Turma da Mônica, não tem jeito, né? Aquela coisa de esperar as férias e chegar ao Amanacão, entre tantas outras coisas. Mas eu separei um trecho aqui de uma pessoa que eu admiro muito, que ela é maravilhosa. Não, senão eu vou me perder aqui. Só queria falar um pouquinho do que ela fala. Que é urgente fazer falar o silêncio, refletir e debater para não condenarmos a sociedade a repetir indefinidamente atos, e aí eu abro meu colchetes, racistas. Nesse momento, eu quero discutir, sim, sobre a questão racial do nosso país, quero discutir, sim, sobre uma sociedade antirracista, sobre essa necessidade. Eu adorei passar pela Flipei e ver os vários slogans de antirracista, anti-tudo que aquele senhor, aquele ser que estava nos presidindo, falava que era ok, né? E a gente está dizendo que não, a gente já dizia, e que bom que a gente está aqui nesse espaço para poder reiterar mais uma vez a importância de fazer falar esses silêncios. Então, pensando nisso, e pensando também na obra Carolina, pensando em outras obras que eu e o João estamos pensando também fazer, de gente importante da nossa literatura, gente que é lida, mas que eu vendo como a docente ali da rede municipal e também a pesquisadora, eu observo que talvez sei lá, o Lima Barreto é um cara que eu assim, pelo que eu vejo nas minhas experiências, ele é pouco lido, por exemplo, né? E aí eu fico pensando que quando eu levo esse tipo de gente para a minha sala de aula e eu falo para os meus estudantes, como que vocês acham que é esse cara? A primeira coisa que eles me falam, um homem como? Um homem de terno. Aí eu vou mais, loiro, do olho azul. Eu falo, não é o Vitor. Brincadeira, amigo. Aí eu mostro a cara do Lima, por exemplo. Ou poder dizer para os nossos estudantes, a gente tem obras sobre Machado de Assis, por exemplo, mas eu fiz, inclusive, faculdade de letras e em nenhum lugar me foi dito, eu venho aprender isso no doutorado, nem foi no mestrado, que o Machado, que é considerado um dos nossos maiores escritores, é um cara preto. E onde a gente encontra isso nos quadrinhos? E qual a possibilidade de colocar esse tipo de discussão nos quadrinhos? Da mesma forma que a gente trouxe Carolina, e a gente trouxe Carolina no sentido de apresentar, não primeiramente, a mulher escritora, porque ela foi muita coisa. Eu confesso que, como até pesquisadora dela e amante dela, inclusive, me incomoda muito aparecer em outros termos antes de Carolina, como favelada, catadora de lixo, mãe solteira, né? Não gosto também do termo, uso mãe solo, enfim, porque solteiro não tem nada a ver com ser mãe ou ser pai. Primeiramente escritora, e depois a gente pensa em tantas outras coisas, porque, de fato, fez parte da vida dela. Isso a gente não pode negar. Mas a gente também não pode deixar de dizer o mais importante, que foi o que Carolina Maria de Jesus fez, escrever. E pensando nas questões econômicas, porque eu sempre comparo ela com a Clarice, né? Elas foram contemporâneas, inclusive morreram no mesmo ano, em 77. A Clarice foi genial, sim,
a Carolina também. E aí eu fico pensando nas condições financeiras mesmo, assim, por que a Clarice conseguiu escrever muito mais, quais foram os acessos que a Clarice teve. E aí, pensando nisso, claro que a Clarice veio de uma outra situação, ela veio da Ucrânia para o Brasil, etc., mas, de toda forma, ela fez parte da nossa sociedade, e aí sempre não tem jeito. Eu penso no 14 de maio de 1888, e aí me vem de novo o Lima Barreto, que nasceu em 13 de maio de 1881, e ele fala que ele viu a festa, que chama de festa, né, da Lei Áurea. O que aconteceu no dia seguinte? Né? O que aconteceu com essas pessoas? Algo que eu sempre reitero, que eu gostaria que aparecesse mais assim nos quadrinhos, que a gente pretende colocar, é a situação de mulheres como Carolina, por exemplo, que, se a gente tivesse tido políticas públicas sérias para as pessoas que foram escravizadas e descendentes talvez a Carolina Maria de Jesus não teria passado pelo que ela passou. Se a gente tivesse tido políticas públicas desde aquele período, não somente agora, muitas mulheres hoje talvez não estariam na situação de muitas Carolinas ainda. E muitas mulheres, inclusive, tentando fugir de seus parceiros para não serem assassinadas e, de novo, não virar estatística. Né? E eu falo isso pensando também em um quadrinho que eu e o João fizemos, mas que ainda não saiu aqui no Brasil, que tem a ver também, eu termino aqui e já passo a palavra, tá? Mas é que é importante, assim, porque me marcou muito. Eu sou professora da rede municipal, e a rede municipal de São Paulo tem 13 centros integrador de educação de jovens e adultos. Ele é diferenciado, não é uma escola simples, EJA. O estudante ele pode se matricular para estudar de manhã, mas, por exemplo, ele conseguiu um trabalho ou um bico, que seja, ele pode pegar como se fosse um passaporte e estudar à noite para não perder a vaga. Então, é tudo para fazer com que aquelas pessoas que não tiveram o seu direito garantido à educação, que tenha de alguma forma. Né? Eu trabalhei por 6 anos no CIE de Itaquera. E teve uma quarta-feira à noite, que não sei porquê, naquele dia não tinha nenhum homem na sala, somente mulheres, inclusive uma mulher trans. Começou por ela ela contando, porque sempre tinha alguma conversa assim particular. Né? Eu estou falando tudo isso porque eu acho que isso é tentar subverter mesmo a cena e a possibilidade da gente colocar isso em quadrinho. Ela falou que alguém falou que alguma mulher apanhava, e aí uma outra mulher falou que tem mulher que apanha aqui porque gosta. E ela fez assim, não... Eu sou uma mulher trans, faço questão de dizer. Eu tive um parceiro que ele dormia com uma peixeira debaixo do travesseiro e eu morria de medo dele. E aí vocês podem pensar, ela é mulher trans, ela é quase um homem. Não, eu sou mulher, eu morria de medo dele. Ela falou isso e aí outras mulheres começaram a contar casos que aconteceram com elas. E não só de violência doméstica, mas também de abusos sexuais. E é no plural mesmo. Todas, sem exceção, sofreram algum tipo de abuso sexual. A gente finalizou a aula, eram 10h30 da noite, uma quarta-feira chuvosa, assim, com a dona Maria, uma senhora lindíssima, devia ter uns 60 e tanto, sempre levava balinha para a gente, tinha uma voz bem fininha, e ela disse assim, professora, quando eu era bem menininha, o meu tio pegou nos meus peitinhos, mas eu não tinha peito. Isso foi assédio? Eu fiz. Foi, dona Maria. Todas aquelas mulheres passaram por aquilo. E aí um outro recorte, né, pensando nas interseccionalidades. Todas mulheres negras, todas mulheres de origem de comunidades, ou migrantes, e que moravam na cidade de São Paulo, ali na Zona Leste, que eu moro na Zona Leste, sou da periferia, e passaram pela mesma situação. Então, se é para subverter, eu gostaria de subverter nesse sentido, pensar nesse tipo de discussão, sempre fazendo os devidos recortes, sim, e, nesse momento, como eu falei, do recorte racial, também faço o recorte de gênero. Não dá para a gente simplesmente dizer, como eu ouvi na última palestra que eu falei de Carolina, um homem se incomodou muito com a minha fala e me disse assim, não tem como você só falar que a Carolina foi uma pessoa?
Ela foi uma pessoa, mas ela foi mulher, ela foi uma mulher negra, foi uma mulher em condição de favela, foi uma mãe solo, ela não tinha emprego, ela tinha que pegar material reciclável, ela pegava papel, quando chovia não tinha como pegar, a fome atravessou a vida daquela mulher o tempo todo, e não era aquela fominha básica de daqui a pouco eu vou descer e vou pegar um salgadinho, não, é fome de quem não comeu ontem, de quem não comeu hoje, não vai comer amanhã, e pior, fome de quem olha para 3 crianças e fala, meu Deus, o que eu vou fazer com meus filhos? Inclusive, no quarto de despejo, que é a obra de Carolina mesmo, tem um momento que ela fala que ela cogitou se suicidar, e até ela fala suicidar os meus filhos, né, para não falar assassinar. Gente, se isso é normal, não dá. A gente precisa subverter essa lógica e, pô, eu flipei, fiquei muito feliz com o convite, com o espaço, com as falas, com as pessoas. Você bate o olho assim nas pessoas e já fala assim, não é gente feia, aquela gente horrorosa, eu não gosto nem de falar o nome, que já me dá um negócio ruim, porque aquilo me adoeceu mesmo. E eu acho que é isso. Viva as Carolinas, mas viva assim de forma a subverter e poder a gente falar dessas realidades que estão aí e que precisam que precisam aparecer mais. Eu acho que é isso. Muito obrigado. Acho que um pouco nesse sentido, acho que é muito bom a gente ter essa conversa, principalmente nesse contexto que a gente vive, né? Que eu acho que aponta o poder que o quadrinho tem de trazer essas vozes, né? Que tentam ser silenciadas, porque também é um espaço de muita disputa. Acho que também uma outra questão que está muito em voga, né? Que é essa coisa da diversidade, o quanto que um certo público tradicional dos quadrinhos se incomoda ao ver essas outras narrativas, né? E o que eu acho mais engraçado é que eu gosto muito de quadrinhos, assim, eu coleciono. E, sei lá, tem um quadrinho da década de 50, de 60, que conta a história da José do Patrocínio, sabe? Tipo, de uma grande editora, e aí você vai nas propagandas, tem camisetas, propaganda de camiseta com simbologia da Umbanda e do Candomblé. E é uma coisa que é impensável você ver hoje um anúncio desse tipo para o público de quadrinhos, né? É difícil fazer história sobre mulheres, sobre negros, né? Que já rende um buchicho grande. E eu acho que isso aponta a importância da gente estar disputando esse espaço, assim. E aí, gostaria de já... Não, claro, fica à vontade. Eu ia trazer os livros, né, porque eu vi a Carol, que você falou que a Carol é toda das redes, né? Aí a Ká fez um vídeo mostrando alguns quadrinhos que eu achei o máximo, né? E aí eu ia trazer dois, na verdade, da Veneta, que é muito bacana, viu, Jenny? Não sei se você conhece, mas a Veneta lançou a biografia do Fanon. É genial, tá aí, inclusive. E o Fanon disputa, um cara de suma importância, né? Ele é um cara que, por exemplo, diz que o negro, antes de ser gente, ele é negro, né? A Veneta também lançou Pente Quente, a Veneta lançou... A Veneta ela tem... Hã? Ópera Negra. A Veneta lançou o Salete, né? O chato do Salete, com aquele livro, o último dele que eu li recentemente, viu, Leca? Você acredita? Então, assim, que é o Mucanda Teodoro, é isso. E é isso que você falou, Pedro, assim, tem um público que se incomoda, assim. E isso não significa dizer que eu não gosto de super-heróis, porque eu sou bem nerd, tipo, The Boys, eu não aguentava, tipo, caçamba, dia por sabe, um episódio, acabou bem naquele momento, para variar. Tô doida para ver o Coringa, então... Também curto muito, mas já que a gente está falando de subversão, que a gente também possa também falar de outras coisas. Não significa calar esse discurso, até porque quem sou eu para tentar calar alguém, né? Ainda mais um discurso tão forte como o estadunidense, por exemplo. Mas a gente tem muita coisa para falar também. Acho que é isso. Agora eu parei. Obrigado. Passar agora a palavra para o camarada João Pinheiro. Opa. Bom, pessoal, salve aí. Salve, Pedro. Salve, pessoal. Salve, Carol, Vitor, Sirlene. Prazer estar aqui com vocês também. E a Sirlene, o Pedro falando aí, né, dos anos 90, né, mano? E aí foi a época que eu também comecei a ler muito quadrinho, né? Desde quando eu aprendi a ler, já comecei a ler muito quadrinho e tal. Mas eram esses quadrinhos industriais, né? Então, os quadrinhos de super-herói e tal, que naquele momento era uma coisa incrível, assim...
para um moleque de periferia que vive uma realidade muitas vezes problemática em vários sentidos, né, de carência, de violência, etc. Então, os quadrinhos foram um refúgio para mim e para vários dos meus amigos, né, pessoas que eu encontrei. Porque, assim, eu li aqueles quadrinhos no meu prédio, eu morava na Coab 1, né, nasci e cresci lá. E aí tinha vários moleques. Meu, imagina, cada prédio daquele tem 40 famílias, assim. Então, se cada família tem uns 3, 4 filhos, é uma molecada gigante. Então, a gente jogava bola, brincava e tal. E também lia quadrinhos, né, e trocava entre nós e tal. E aí, nessas, eu conheci um carinha lá da Coab mesmo, que fazia oficina cultural em Itaquera. Né? E aí lá tinha curso de quadrinhos, de pintura, Puta, aí foi muito legal, né? Porque aí a gente ia para Itaquera e lá a gente meio que encontrou uma tribo, assim, que era uma galera que estava espalhada. Então pegava o pessoal de São Miguel, Guaianazes, Ferraz, né? Itaquera, Arthur Alvim, Cidade Líder, uma galera muito que estava espalhada por toda a molecada que estava espalhada e aí ia fazer lá. E lá, né, lá eu comecei a fazer esse curso de quadrinhos com 13 anos e tal. E era uma oficina, inclusive, que foi fechada agora por esse governo atual. Já é um projeto dos caras antigo de tentar fechar e tipo teve uma luta grande, mobilização e tal, mas acabou fechando. Mas o que eu queria chegar é o seguinte, né? Então, esses quadrinhos de super-herói eram uma coisa, meu, para nós era um negócio assim, trazia valores, tipo, digamos assim, pensando no imperialismo, seria a face mais humana do imperialismo, tá ligado? Tipo assim, dava para tirar coisa legal dali, né, para nós e tal. Mas aí, numa dessas oficinas, no final do curso, a gente fazia um evento, e aí a gente expunha nossos trabalhos. Inclusive, minha primeira crítica de arte foi uma... Nós fizemos uma exposição no final do curso, e aí deixamos colado na parede e tal, né? E aí, quando eu fui voltar, porque aí passava as férias, final de ano e tal, e aí só lá para fevereiro que a gente voltava para a oficina para buscar os originais, né? E aí meu original tinha sido lavado, assim, pegaram e lavaram ele, tá ligado? Eu falei, caralho, ela não gostou, né? A mulher não gostou do meu trabalho. Todos os trabalhos estavam inteiros e tal. Mas, enfim, aí nesse evento tinha as peças de teatro, tinha apresentação de música e quadrinhos, e aí, saindo do evento, tinha um palquinho, tipo, mano, era um palco mais alto que isso, mas era mais ou menos desse tamanho. E aí tava os Racionais lá, tá ligado? Tipo, isso deve ser 93, sei lá. E eu já conhecia um pouco, assim, final de semana do parque, aquelas músicas e tal, mas nunca tinha visto os caras, né? E os caras estavam lá, estavam com a camisa do Santos, daí eu já me identifiquei, já falei, pô, ó, os caras santistas. E aí o barato é que os caras eram como a gente, assim. Então eu me identifiquei pra caralho, assim, e comecei a partir dali a ouvir muito, né? Porque eles estavam tocando ali, tocaram as músicas e tal. E aí uma coisa que eu mais tarde fui pensar, né? Mas ali já teve o start de pensar em como que a gente não tinha nada a ver com aqueles quadrinhos que a gente estava lendo, tá ligado? Tipo, pela força, né? Como a Silene falou, pela força, o impacto que tem esses quadrinhos norte-americanos aqui no Brasil e europeus também, mas principalmente norte-americano, todo moleque sabe mais ou menos como que é, sei lá, o Empire State, né? Lendo o quadrinho do Homem-Aranha, você sabe como é Nova York, tá ligado? Mesmo sem tendo pisado lá. Mas a gente aqui não sabe como que é uma quebrada de Itaquera, quem não é de lá, tá ligado? Então, acho que depois de muitos anos foi juntando isso, essa disputa que o Pedro falou, de como que a gente também precisa lutar para fazer o nosso quadrinho, né? Como que a gente tem que ter uma consciência, não é só simplesmente reproduzir aquilo que a gente aprendeu lendo esses quadrinhos, ou como dizia o Plínio Marcos, né? Que na verdade os caras têm uma máquina de invadir gente, né? Então é toda a mídia burguesa, imperialista, caralho, tipo, é difícil você conseguir conceber algo diferente daquilo. A gente reproduz aquilo, né? E moleque aprendendo a desenhar, lendo aqueles quadrinhos, eu acabava reproduzindo, todo mundo, né, reproduzia. Mas aí mais tarde, chega tipo um quadrinho na minha mão que era um quadrinho do Marcelo Quintanilha, que saiu numa edição de uma revista independente brasileira lá, acho que saiu em 89. E era um negócio, tipo, totalmente diferente, assim, sabe? Eu levei um choque. Ó, o Rogério. Tudo bom, Rogério?
Era um negócio muito louco, assim, porque as personagens eram parecidas com a gente. Então era totalmente diferente daquele cânone que tem no super-herói, né? Aquele queixo quadrado, os caras altão, magro, tal, não sei o que, loiro. Era um pessoal parecido com a gente. Ele desenhava a favela, né? Ele desenhava a rua. Eu falei, pô, esse cara deve ser do meu bairro, não é possível. Tá ligado? Depois eu fui saber que ele era do Rio, né, tal. Mas, e, enfim, aí outros quadrinistas também que tentavam trazer isso, a turma da Chiclete com Banana, né, mas era uma coisa mais urbana de São Paulo, mas também tinha uma identificação por conta da música, né, do punk e tal. Mas é isso, aí essa disputa foi crescendo. Assim, eu acho que hoje a gente tem, finalmente, um momento que não é ainda, digamos assim, o ideal que a gente busca, mas é que essa disputa está mais... Tanto que a gente tem muita reação, né, como você falou. Então, a reação dos leitores de quadrinhos tradicionais, digamos assim, que se revoltam quando a Carol está falando de siririca nas tiras dela, está falando de feminismo, está falando mal dos homens, do machismo, etc. Quando a gente faz um quadrinho sobre Carolina, né, e aí essa escritora que muita gente até hoje eles estão mais silenciosos, digamos assim, porque a Carolina tomou um nível, né, chegou a um patamar assim de ser adotada em universidades e tal. Mas quando a gente começou, ainda era uma escritora que falava, mas ela não é escritora, ou se não, sabe, você ouvia essas coisas. E aí acho que nós estamos no momento disso, de que conseguimos ter algum espaço, tem mais pessoas fazendo quadrinhos, tem essa disputa, mas ainda, acho que o Vitor vai entrar disso depois, acho que falta ainda a gente meter mais o pé, acho que a gente está muito tímido ainda, acho que precisa ser mais louco um pouco, sabe? Começar a radicalizar mais, assim, porque eles estão nos atacando e a gente não sei se está na defensiva, não sei o que está acontecendo, mas nós estamos num momento de, talvez por ser um governo que a gente lutou para eleger e tal, para substituir o golpe, né, tentar reaver, mas eu acho que a gente ainda está na defensiva, acho que precisa atacar mais. Nesse sentido, por exemplo, o último trabalho que eu lancei é o Barrela, que é para falar do sistema prisional, né? É uma coisa que é pouco falada, esse quadrinho aqui. É um quadrinho baseado na verdade, é uma adaptação de uma peça do Plínio Marcos, que ele escreveu em 1958, denunciando a situação dos presídios. E a gente, né, vendo hoje como está a situação, quase 1 milhão de presos, 40% não foram julgados, a maioria de negros e periféricos e tal, né, e pobres. Então, é um tema, por exemplo, que a gente lançou o quadrinho e aí percebeu que é um tema... Porque o pessoal fica falando, pô, mas o Barrela, né, ele não vende muito, sei lá, tal. Daí eu falei, pô, mas é um quadrinho anti-pequeno burguês, tá ligado? Tipo, é um tema que os caras não vão querer falar mesmo, porque é um negócio que... Inclusive, eu vejo isso até do lado da esquerda, do nosso lado, né? O pessoal meio... absorveu um pouco dessa cultura violenta do Brasil, né? Essa cultura que vem da escravidão, que é essa coisa punitivista. Então, muitas vezes, a gente vê gente de esquerda usando umas palavras, um vocabulário que até há pouco tempo atrás, sei lá, até os anos 90, quando a gente estava falando aqui, era uma coisa que era inconcebível você ouvir da boca de um cara que era do movimento punk, ou que era de esquerda, que era um cara marxista e tal. Tipo, e hoje você vê o pessoal acreditando na justiça burguesa, né? Então, é um quadrinho, de fato, que fala de um tema que, muitas vezes, acho que na própria cena do quadrinho ainda é pouco falado, né? Existem outros trabalhos, lógico, né, que falam desse tema, principalmente reportagens, né, que a Carol já fez, inclusive, as reportagens em quadrinhos, isso é muito importante, assim. Mas, enfim, para introduzir seria isso aí, Pedro. Boa, bom demais essa relação aí das culturas de periferia com os quadrinhos, assim, é histórica, né? A gente tem desde o movimento punk, tem muita gente fazendo quadrinho, tem vários discos de rap emblemáticos aí que tem arte de quadrinho na capa, né? A própria estrutura da música, o Rodrigo Gil já vi ele falando sobre, né, e tal. E acho muito louco essa espécie de antropofagia que é feita, né? Porque é isso, quadrinho de super-herói eu também gosto, assim. Eu gosto muito do Batman, sou comunista que gosta do Batman. O Silvio Almeida também gosta, então passa um pano pra mim, né? Tá tranquilo. Mas eu acho que a galera entende muito mal, porque a brisa, sei lá, de gostar do Batman não é porque, sei lá, o Bruce Wayne é multimilionário.
No meu caso, por exemplo, eu era um garoto de periferia que é isso, vivia, tipo, meus pais eram separados, né, eu morava com a minha mãe, e é um ambiente muito patriarcal, assim, então você é meio tirado se você não tem pai, né? Então, tipo, sempre ficava meio escanteado nos rolês. E, pô, pra alguém que tá nessa condição, ver, tipo, o Bruce Wayne consegue se desenrolar sozinho em várias coisas, te pega ali, tá ligado? Então, é isso. Acho que tem toda essa questão afetiva também Esse envolvida. bagulho que você falou é louco. Que na quebrada, às vezes, quando o moleque tem pai e tem mãe, ele é considerado playboy já. Ele pode morar no mesmo bairro, mas ele já é boy. Não, e pode ser, tipo, o pai e a mãe, que é o casamento uma merda, tá ligado? Os dois ficam brigando na rua, assim, mas todo mundo fala, não, ele tem pai e mãe em casa, é família tradicional, né? Tá de boa. Dito isso, passar a palavra aqui pra camarada Carol Ito. Que responsa, né? O que eu vou falar agora, gente? Bom, feliz de estar aqui. Valeu, Flipei. Valeu, Veneta. E com esses maravilhosos que vocês estão ouvindo. Cara, vocês estão começaram a falar sobre como começou o quadrinho na vida de vocês. Eu sou de um rolê bem diferente, que eu sou zero nerd. Eu não sei nada de heróis. Tipo, já tentei, mas E o que veio para mim na infância foi o mangá. Isso já no começo dos anos 2000, né? E até pela minha ascendência asiática, então minhas primas liam todos os mangás da banca, elas tinham grana e eu ficava pegando emprestado, né, para ler as coleções delas. Aí eu comecei a desenhar com isso, assim, fazer cópia mesmo, né? Desde criança eu era desenhista da sala e tal. Só que chegando na adolescência, né, quer ser rebeldezinha, aí já não me interessava muito, assim. Eu lia uns mangás que fala shoujo, né, que são os mangás femininos, entre aspas, né? Hoje em dia acho que mudou isso, mas eram num lugar muito de docilidade feminina. E em algum momento isso não fazia mais sentido, assim. Eu larguei totalmente, não lia mais nada, até que eu fui fazer jornalismo, né, na faculdade, até por não achar que desenho era uma forma de trabalho. E aí eu fui fazer jornalismo e conheci o Joe Sacco, que é o grande nome do jornalismo em quadrinhos. Eu falei, caraca, acho que dá para eu juntar as duas coisas, né, que eu gosto de fazer, que é escrever e desenhar. E nisso comecei a estudar, procurar outras referências, né? No Brasil até então não sabia de nenhuma mulher que fazia, né, com uma certa frequência, que estivesse na imprensa. Mesmo os homens já era difícil, né? Tinha o Alexandre de Maio na revista Fórum e Vitor também, mais ou menos ali naquela época. Enfim. Posso estar esquecendo nomes, mas eu falei, acho que eu vou tentar fazer essa parada aí. E aí comecei a levar o quadrinho mais a sério e sempre é isso, né? Me preocupando em fazer coisas, investigações sociais, né, que pudessem falar sobre temas que eu acho urgentes, né? Até hoje eu tenho essa gana de falar de coisas que precisam ser faladas, né? Igual todos que estão aqui. E aí veio o meu primeiro trabalho de jornalismo em quadrinhos. E, paralelo, tem as tiras, que eu faço muitas coisas, né? As tiras que estão no livro da Veneta, o Siriricas Tristes. Também é uma coisa que foi tudo meio que junto. É tira de humor e reportagem, tudo misturado. E as tiras vieram também como uma forma de... É uma linguagem mais rápida, né? Uma coisa que na internet, como eu comecei publicando na internet, era uma linguagem que eu via que funcionava muito. E até eu chegar na grande editora Veneta, né? Foi uns aninhos, né, gata? Aninho de Blogspot, ela tinha Facebook, foi para o Instagram, então não é assim tão rápido. Mas foi com esse trabalho que eu consegui me encontrar, assim, né? E o que era a pergunta? Não, só para você falar aleatório. Enfim. E aí, tanto nas tiras, né, acho que eu cresci, gostava muito de quadrinho, tirando o mangá, né, que eu estou deixando de lado, o importante que era a seção de tiras do jornal. Que sempre que eu ia num lugar com jornal, eu ia logo na seção de tiras, nunca li uma matéria louca. Mas aí fui fazer jornalismo porque eu gostava da tira de jornal, nada a ver, né? Aí eu também, quero fazer isso. E não se via mulher, né? Acho que quem aí sabe uma grande chargista brasileira que ficou décadas publicando, né? Elas existiram, mas a gente fala hoje Laerte, né, por exemplo, mas quem foi a Laerte antes da Laerte? E essas mulheres existiram. Aí eu fui fazer um mestrado, também aqui em São Paulo já, que eu cresci no interior, mas vim para cá há 7 anos. E aí eu fui entender que existia a Cissa Pinto, que existia a Hilde Weber, Crau da Ilha, várias mulheres que, inclusive, fizeram quadrinhos contra a ditadura,
fortemente, usando personagens lúdicos e que ninguém conhece, né? Isso também me revoltou bastante. Então, sei lá, fazer quadrinhos já é a militância por si só. Eu acho que você continuar a insistir nisso já é militar e ter uma atuação política, né? Ao contrário de alguns haters que dizem que dá para separar quadrinhos de política, né? Tipo, que chato, toda hora tem política. Sim, infelizmente é assim que o mundo é. E então, acho que meu trabalho, eu sempre tento falar das questões que eu acho que são importantes. E Siriricas é importante, eu acho. Eu também, não sei vocês, mas eu cresci, até eu descobri que era siririca, eu não sabia nem a palavra, eu só fiz mesmo, né, gente? Aí até entender como que chama, né, o negócio, lá no interior, lá em Marília. Imagina, as minhas amigas ficaram passadas. Falaram, gente, sério que você fez isso? Ai, nossa, não sabia, né? Aí daqui dava uma semana, estava lá, nossa, menina, que eu descobri. Aí, sem querer, pulou uma tela no computador que eu vi um negócio, vulgo pornografia, né? E aí, não sei, me deu na telha de falar sobre isso, porque, enfim, eu faço quadrinho autobiográfico também, e esse livro foi muita coragem da Veneta publicar com esse título, né? Numa época que tinha vários debates sobre livros que não eram distribuídos, porque, sei lá, quem era religioso, lojas que não queriam expor o livro, né? Por muito menos, até. E aí eu falei, caraca, eu vou sugerir Siriricas Tristes, né? Vamos ver se eles topam. E não teve nenhuma objeção. Então, muita coragem, obrigada, Veneta. E essa série é uma das séries que eu criei na pandemia, porque eu estava... É isso, né? Estava solteira, no isolamento social, bem chateada. E aí eu falei, vou investir no alto prazer, né? Já que não tem outra opção mesmo. Aí fui investir em vibrador, a coisa toda. E, ao mesmo tempo que foi muito legal viver essa descoberta, o mundo estava acabando, né? Ainda está, mas era notícia de desgraça, Bozo e tudo. Aí virou Siriricas Tristes. Mas tem coisas felizes também, tá? Não é só tristeza, não, gente. E aí também tem a história inédita, só para encerrar, fazendo o merchan dela, que ela chama Manifesto Piranha Brasil, que é o quê? Uma releitura pouco pretensiosa do Manifesto Pau Brasil, do nosso querido Oswald de Andrade, que eu descobri que era um baita do misógino, né? Que eu não tinha, assim, eu já tinha ouvido uma coisa ou outra, mas teve o centenário da Semana de Arte Moderna, né, em 2022. Aí eu fui na exposição lá acho que foi no CCBB na época, e o cara, tipo, tem vários documentos, né, que mostram que ele era misógino, homofóbico, racista, todos os itens. E eu falei, gente... E o cara é o nome da Semana de Arte Moderna, né? E aí eu fui lá e, humildemente, falei, vou fazer uma releitura aqui, e ele que lute agora no seu túmulo. E aí eu tento falar um pouco dessa construção falocêntrica do Brasil, no sentido de, o pau Brasil, né, que é o nome que inspirou o nome do nosso país, vem de um pau, primeiramente, e sendo que... Enfim, eu não sei explicar direito essa história. Ela é um pouco confusa. Mas, para falar que a gente precisa de menos pau e mais florestas, a gente precisa reflorestar nosso pensamento, e é muito inspirado na Jenny Nunes, né? Não sei se vocês conhecem, que é uma psicóloga, doutora indígena, que tem um livro chamado Descolonizando os Afetos. Ela, inclusive, assina um comentário de quarta capa, que eu acho chique. E, para falar disso, né, a gente tem que ter menos monoculturas, monoteísmos e mais diversidade, que é o que faz o mundo existir e é o que vai fazer ele continuar existindo diante do colapso climático. Então, muitos itens, muitos itens. Agora, minha nova obsessão não é mais Siririca, é crise climática. Então, eu estou fazendo séries sobre isso, ouvindo bastante o choruminho da internet, os negacionistas e tal. Nem só negacionista, a galera progressista também, caraca, só toma paulada. Mas, enfim, muitos itens e obrigada por terem ouvido. E valeu. Da hora demais, valeu. Também é uma discussão muito importante, né, que a gente fala, acho que quando fala de novas narrativas, assim, narrativas contra-hegemônicas, a gente tem que falar muito, né, sobre questões de raça, de gênero, mas acho que a nossa sociedade também lida muito mal com o próprio corpo, assim, né, por uma tradição religiosa, filosófica, assim, bem problemática, que afasta, assim,
tipo, mente e corpo, e acho que são coisas dissociadas, né? Enfim. Complementar. Esse livro, essa história do Manifesto Piranha, eu comecei a postar no Instagram, e aí eu sofri um ataque de red pills, assim, porque tudo indica, né? Porque veio aquele monte de cara. Eu recebi a primeira ameaça de morte, né? Então não é legal, não gostei, não. Até então já tinha críticas, mas nunca ameaça, né? Aí como vem muita gente, aí você fica, será que eles, sei lá, vão descobrir meu endereço? Você começa a entrar numa paranoia, né? Aí eu fiquei dando print e tal, bloqueando. Mas eu falo que já vem com selo Red Pill de qualidade, meu livro, tá? Então, inclusive, uma coisa importantíssima que eu não falei, e eu sou rápida. Esse livro foi um incentivo de Ken, grande Sirlene, que falou, gata, você publica motocota, você não tem um livro, tipo, toma vergonha na sua cara, né? Aí eu fui lá, com o meu PDF, mandei para o Rogério e para a Leca, e virou, gente, deu certo. Então, muito obrigada por me abrir os meus olhos para algo óbvio. E, assim, é sempre uma mana puxando a outra, a gente faz uma coisa ali, outra lá, e é assim que as coisas acontecem, né? Obrigada de novo. Isso aí. Agora a gente vai passar para o momento aqui, porque é uma mesa quase da Veneta, né? Eu e o Vitor Teixeira estamos na resistência aqui, ó. Time Autonomia Literária, quase lado A e lado B, né? Daí, passar a palavra para o camarada, por favor. O problema é quando eles encontram o seu endereço. E eles me encontraram. Bom, eu sou o Vitor, sou cartunista, chargista e quadrinista quando sobra tempo para fazer, porque é mais difícil, né, gente? Demora pra caramba, parece cinema. Para fazer quadrinho é um negócio extenso, assim, demorado, caro, né? Eu desenho desde 2013, estou nas redes sociais atuando de forma independente e já atuei junto a movimentos sociais, sindicais. Tenho um trabalho também muito forte que eu já tenho com a CUT, com sindicatos, com o próprio PT e, enfim, entidades da esquerda que eu sempre servi de uma certa forma como uma pessoa, um consultor dessa área para quando se precisa de quadrinho, de charge e tal, e fiz muita coisa com esse pessoal, mas o eixo fundamental do meu trabalho, ele foi dentro das redes sociais, começando no Facebook, que está uma rede envelhecida, né, mas que ainda existe, e que foi para o Instagram, e que nesses ambientes, e eu vou fazer um recorte da minha fala para não ficar tão extenso, pegando essa questão da subversão e do resultado que a subversão trouxe para o meu trabalho e que pode trazer para o trabalho de todos nós, dentro dessas plataformas, que são plataformas tocadas por uma burguesia internacional, né? Ninguém aqui se engana, que eu, por exemplo, não tenho mais Twitter, o meu Twitter já foi banido, o Elon Musk já retirou meu Twitter do ar. Sim, meu Twitter caiu já faz algum tempo. O meu Instagram ele já caiu e eu tive que abrir uma liminar na justiça, tive que recorrer à justiça para retomar o meu Instagram. Então, assim, o conteúdo do meu trabalho ele foi ficando cada vez mais agressivo por conta do cenário político. E ele foi ficando especialmente agressivo no governo Bolsonaro, certo? Aquele bando de atrocidade, a pandemia comendo solta, e eu acho que assim a nossa tendência como pessoas que subvertem a ordem natural das coisas, natural, é a gente tensionar contra. Se a tensão vem de lá, a gente tensiona de cá. E isso acabou provocando um cenário bastante sinistro para mim, que me fez, inclusive, parar de desenhar nos últimos anos. E aí eu falo... É esse o recorte que eu quero fazer. Eu estou falando da questão prisional, né, da questão judiciária no país. Inclusive, é muito triste ver hoje em dia companheiros de esquerda defendendo novas leis para aumentar o encarceramento. O pessoal não sabe o que é uma cadeia. E o meu trabalho foi alvo de uma perseguição jurídica nos últimos anos, especialmente no finalzinho do governo Bolsonaro. Eu fui processado pelo velho da van, Luciano Hang. Essa é a primeira vez que eu falo sobre isso, estou aproveitando, inclusive, agradecer o convite e a oportunidade para poder falar pela primeira vez, porque algumas desses casos estavam em segredo de justiça e eu não podia falar. Então, teve essa questão do velho da van, fui processado por discurso de ódio. Eu desenhei ele decapitado, beleza. E era duplamente qualificado, porque ele era velho. Sacou? Velho da van. Perdi,
Foi para a segunda instância, perdi, paguei para ele, paguei os advogados dele. Eu sofri uma perseguição por parte da Igreja Universal, um pouco antes isso, só para mostrar o cenário, né, do que a gente pode sofrer, querendo falar de recorte racial, de quebrada de cadeia ou de sexo. A gente está todo mundo, ou a plataforma vai comer a gente, ou esses filhos da puta vão chegar para derrubar nosso trabalho, sacou? Foi o que aconteceu comigo. E aí, depois do Vai da Van, quando eu achei que eu já tinha atingido o cume dessa loucura, o próprio Jair Bolsonaro apareceu numa live com um desenho meu. Eu desenhei um tutorial de como se esfaquear alguém corretamente. Não é muito inteligente, né? Não tenho um advogado, não trabalho para, sei lá. Bom, acho que ia me ferrar de qualquer jeito. Fato é que, logo depois que ele apareceu na live, foi feita uma denúncia anônima no Ministério Público, de um bolsonarista aleatório qualquer, que depois eu investigando encontrei o cidadão, um arquiteto, um babaca, criatura sinistra, foi lá e denunciou, o Ministério Público decidiu começar a me investigar e chegou na mão da Polícia Federal. A Polícia Federal chegou na casa de um cartunista que passa suas tardes de cueca desenhando, perigosíssimo, assustador. E eu fui investigado nesse assunto, nesse tema, nessa questão da facada, por causa de um desenho que eu publiquei no Instagram. Então, o cenário que eu acho que a gente enfrenta, especialmente quando a gente se enfia nas redes sociais, e você está vendo isso para valer, né? Essa galera de red pills, essas grandes gangues que existem hoje em dia na internet, e aí a gente olha e fala, mas regulamentar, o que fazer exatamente, sabe? Qual é a saída? O que a gente poderia fazer para a gente ter a nossa liberdade garantida, sacou? Mas, ao mesmo tempo, também não... Né? Se bem que a direita tem parece né, livre acesso, pode falar o que quiser, a rede deles não cai, a nossa vai para o saco. Então, foi isso, assim, foram anos, os primeiros anos da minha produção. Me projetaram, eu consegui publicar o livro junto à Autonomia Literária, participar de eventos, conhecer essas pessoas incríveis e outros artistas que seguem insistindo também em fazer seu trabalho, porque parece que se trata de uma insistência que a gente tem, né? Porque não tem dinheiro, não tem recurso, a gente tem que sair caçando. Sabe? Se não for pela nossa vontade genuína de tocar fogo no puteiro, não vai sair. Só que o risco é muito grande ao mesmo tempo. Esses bandos de red pills que você falou, que agora eles estão um pouquinho mais, talvez, né, na deles, porque o governo virou e tal. Mas no final do governo Bolsonaro, o cenário era muito, muito preocupante. Assim, existia um medo mesmo. E aí, quando chega um processo ainda na sua casa, você fala, pronto, esquece. Não quero mais fazer isso. Deixa para lá, sacou? É isso, ou a gente meteu o louco. Ou a gente partir para cima, dobrando a aposta. Que aí eu acho que é muito... olha o tamanho desse evento, olha onde a gente está. A gente está num espaço com grana, com recurso, com editoras que são editoras independentes, mas são editoras que cresceram, que se desenvolveram. A gente tem, talvez, o melhor dos cenários para ilustradores, quadrinistas, que a gente já teve, né? Mas eu acho que a gente não acompanha isso com o veneno que a gente talvez deveria ter para o momento. Eu acho que a gente ou fica muito acuado perante essas ameaças, esses ataques, ou a gente vira muito chapa branca, porque o governo já está garantido, está tudo de boa, vou ficar na paz e está tudo certo, né? É perigoso fazer o que a gente faz, no final das contas. Parece que não, é uns desenhistas, pô. Imagina, vai ser perigoso um negócio desse? Mas aí, quando chega um bando para falar, ou alguém vai atacar o seu trabalho de forma arbitrária, parece que se tem uma raiva sobre a criatividade da outra pessoa, sacou? Da minha eu até entendo, porque a minha criatividade é agressiva e nojenta, muitas vezes, né? Mas eu já vi trabalhos de pessoas, porque o cara é negro, porque a menina é trans, porque não sei o quê, está sendo detonado em rede social por um bando de babaca, entendeu? Eu acho que a gente tem que dobrar a aposta em cima desses caras, o risco jurídico é muito grande, o risco de a gente perder as nossas páginas, que são muito úteis para a divulgação do nosso trabalho, é muito grande, mas eu acho que a gente não tem alternativa senão trocar com esses filha da puta. É isso.
E muito importante a fala do camarada, e para lembrar também que é isso, né? Tem um perigo envolvido em tudo que a gente faz. Tem, a Carol mesmo falou, né? Teve o caso da Veneta, que teve a distribuição de um livro, né? Interrompida lá do Jodorowsky, que alguém lá envolvido era evangélico e não gostou que tinha peitinho na capa. É. Sim, sim. Deu uma Pedro, tem censurada. uma coisa. A Flipei sofreu ameaças lá em Paraty, né? Chegaria nesse uma ponto. feira de livros sendo atacada. Foguete, o caralho, né? Sim, Foda. teve um ano, acho que foi 2019, Mica, foi isso? 2019, né? Que foram levar o Glenn Greenwald. E aí atacaram com fogos de artifício, teve toda uma logística para conseguir efetivar o evento, né? Ano passado também a gente sofreu algumas perseguições. Durante a pandemia, a sede da Autonomia Literária foi invadida, né? Levaram computadores, documentos, várias coisas. Enfim, só para ressaltar a importância desse evento aqui, da gente estar aqui hoje, de vocês estarem aqui, né? E de apoiar também, sempre que puder, o evento, as editoras, os autores. É isso. Daí a gente abre para perguntas. Lançar 3 perguntinhas aí, um bloquinho de 3, pode ser? Fechou? E aí, quem vai? Tarde, meu nome é Jennifer. Eu cresci no Capão Redondo, uma realidade muito fodida, assim, tão fodida que eu sempre brinco com uma coisa que é... Quando eu fui para a faculdade, eu fui frequentar a casa de alguns amigos, isso na Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro. E eu ia na casa dos meus amigos que, assim, eram... Tem reboco na casa, assim, né? Às vezes 2 andares. E eu falava, caralho, tu é playboy, hein? Caralho, você é muito playboy. E aí um amigo uma vez virou para mim e falou assim, ô Jennifer, você que é muito pobre. E aí eu tive um chá de revelação, assim, do nível de pobreza que eu enfrentei na infância. E aí, nesse contexto, eu não lembro de ter acesso a quadrinhos. Nenhum. Eu lembro, assim, de ver 2 revistas da Turma da Mônica, para não dizer que não tive nenhum, assim, em alguma casa perdida, né? Porque a minha família ainda mora em aquelas casas que são tudo amontoada uma em cima da outra, e a criação é coletiva, né? E aí, vocês falando sobre quadrinhos, e eu fui pensando na minha trajetória, né? Eu faço doutorado da USP hoje junto com a Sirlene, no mesmo grupo de pesquisa. E aí foi uma trajetória de sair do Capão Redondo, né, de uma realidade muito fodida, para chegar num ambiente extremamente elitizado, que é um doutorado na USP. E vocês falando, eu fiquei pensando na minha relação com a leitura, né? Porque eu saí de... Quando eu comecei a ler, que eu tinha 17 anos e foi por causa de uma biblioteca comunitária, eu li os livros que pedia no vestibular, porque eu descobri que existia vestibular, universidade pública, etc. E depois eu fui lendo muitas coisas relacionadas à trajetória acadêmica, né, que eu fui fazendo, que eu corri para fazer, que a Sirlene gosta de me zoar porque eu sou nova e estou no doutorado, mas é porque eu corri para fazer, para ver se eu conseguia alguma coisa, né? Sair dessa realidade. E aí eu fico pensando quantas coisas eu não li, quantas coisas eu perdi de prazer de leitura mesmo. Não que as outras coisas não me tragam prazer, mas, assim, só ser uma criança que lê quadrinhos, tá ligado? Ser uma adolescente que lê quadrinho, eu não fui. E aí, agora vocês falando, eu estou com tanto interesse em desenvolver. E sabe aquele pessoal que vive a adolescência tardia? Eu acho que eu tenho algumas coisas assim de infância que eu não vivi, e eu imagino que algumas pessoas entendam esse sentimento. E aí a minha pergunta nesse sentido é: como que a gente pode, nesse sentido de um quadrinho subversivo, fazer com que isso se torne mais popular ainda? Principalmente esse quadrinho subversivo, né? Que a gente saia desse rolê que, quando chega, e se chega a Turma da Mônica, chega... Eu sei que agora, em algumas escolas, a gente tem, né, alguns professores que estão nessa questão da resistência, como a Sirlene, que eu acho incrível o trabalho que ela faz, mas eu fico pensando nisso. E aí a outra questão, que é mais um comentário do que uma pergunta, é porque eu pesquiso sobre privação... punição em sistemas de privação de liberdade, né? A Fundação Casa, as prisões. Eu achei muito interessante, porque eu não imaginei que ia sair esse assunto daqui da mesa, eu ainda não conheci o trabalho do João. E eu acho muito interessante quando a gente utiliza esses espaços, assim, qualquer que seja, para denunciar o que acontece nas prisões hoje em dia, né?
E eu acho que a gente precisa cada vez mais denunciar isso, porque, infelizmente, a gente naturalizou o que acontece. E a gente vive um momento muito complicado, e não só de privação de liberdade das pessoas que são marginalizadas pelo capitalismo, né? Mas privação de liberdade de crianças, gente. Crianças estão com as suas liberdades privadas. Além de terem crianças igual eu fui, uma criança, privadas do direito básico, né? de saneamento básico, né? Cresci numa casa na beira do córrego, esse tipo de coisa, existem crianças que estão privadas de liberdade, vivendo com a mão para trás, com uniformes, né? Uma mini cadeia que tem espalhadas, que já não é mais mini, né? Tá espalhada aí no Brasil inteiro. Então, eu acho muito interessante quando a gente utiliza isso para fazer denúncias, às vezes, de temas que também são marginalizados, né? Porque até dentro, quando a gente pensa em privação de liberdade, a gente pensa nos maiores. Quando a gente fala de encarceramento da juventude, a gente fala de 18 a 29 anos, né? Tem isso na cabeça. Não, encarceramento da juventude. E as crianças e os adolescentes, que estão cada vez mais sendo penalizados por uma culpa do capitalismo, né? Que são penalizados por subverter uma lógica do capital e por serem ameaça para o capital. Então, a gente precisa também, eu uso esse espaço para a gente poder olhar, para que todos possam olhar para o sistema socioeducativo, né? E falar, João, que muito interessante eu quero ler, agora fiquei muito ansiosa, quero ler quadrinhos no geral, ter essa infância perdida aí, recuperar algumas coisas que eu acho tão bonito quando as pessoas falam, nossa, eu lia não sei o quê na infância. Eu não lia nada, gente. Sendo sincera, às vezes eu penso como é que eu cheguei no doutorado, porque eu comecei a ler muito tarde. Comecei a ler com 16, 17 anos, e é um processo de resistência mesmo fazer a trajetória que eu fiz, mas ver a trajetória de vocês também e resistir. Doideira esse bagulho do velho do Avan, fiquei, caralho, que loucura. Não sei nem o que te falar, papo reto. Coitado de você. Não, Pix não vou fazer. Eu acabei de falar que sou do Capão Redondo, cara, pelo amor de Deus. Mas é isso. A minha primeira pergunta é como popularizar mais esse acesso. E a segunda questão é como é importante esse tema das prisões, da privação de liberdade neste local assim, né, dos quadrinhos. É isso, gente. Obrigada. Eu parabenizo aí a mesa, achei as falas de muita qualidade, fico bem emocionado de ver, inclusive, quadrinistas brasileiros, principalmente de esquerda, militante. Eu confesso, inclusive, que eu queria ser quadrinista, mas aí eu estava até fazendo curso de roteiro lá na Quanta, com o Octávio Cariello, mas a vida, eu não tive coragem, falei, nossa, quadrinista no Brasil, nem fudendo, virei advogado, não deu certo também, e ora é o que eu posso fazer, mas enfim. Mas aí eu fico pensando no papel, eu gostaria de ver vocês comentando um pouco, num papel que a arte pode desempenhar bastante, que é no seguinte, é um pouco do que a Carol falou, que agora está na brisa de falar da emergência climática. Eu faço parte de um coletivo ecossocialista, a gente também está nessa todo dia sofrendo dessa ansiedade climática, mas uma dificuldade que a gente tem é fazer as pessoas acreditar que é possível viver num mundo diferente. Tipo, a janela de imaginação das pessoas, elas é muito estreita. E eu sempre comento para as pessoas naquela brisa, tipo, do realismo capitalista, do Mark Fisher, qual é o nome? Realismo capitalista, né? Do realismo capitalista, de que, olha as produções midiáticas que tem, tipo os filmes, as séries. É muito popular o gênero pós-apocalíptico, né? Então, tipo, todas as nossas visões de futuro, o futuro é uma merda, e é melhor a gente tentar segurar o que a gente tem aqui, e toda tentativa de mudar qualquer coisa, no fundo, vai piorar. E aí rolam uns movimentos contra-hegemônicos nisso, né? Tipo solarpunk, afrofuturismo, que vem aí nesse papel que eu acho que ajuda a gente a imaginar essa possibilidade, né? E eu acho que é um papel que eu entendo que a arte, principalmente, tem muito desse potencial. Por exemplo, o fato de ter rolado toda essa repercussão, tipo, pro velho da van, pro Bolsonaro ir lá reclamar, é porque doeu, né? Acusou, porque se fosse relevante, não tinha feito. Tava um pouco se fudendo, tá ligado? Mas aí porque bateu, e bateu onde dói, né? Infelizmente bateu de volta em você, mas enfim, neles bateu onde doeu. E então eu acho que eu queria ver vocês comentando um pouco sobre o papel da arte de fazer isso, né? Tipo, só imaginar pra gente, de dar possibilidades de imaginar coisas melhores e que isso ajuda toda essa luta que a gente está fazendo. Boa noite, gente. Meu nome é Rodrigo. Eu queria fazer uma pergunta, então, para vocês.
Eu inicialmente queria perguntar se alguém quer começar a fazer alguma coisa, tipo, começar a fazer quadrinhos, começar a escrever, fazer arte de qualquer jeito, eu ia perguntar qual é a primeira coisa que essa pessoa devia saber. Qual é a primeira dica que vocês dariam? Eu imagino que a primeira dica seria algo como só vai. Começa a desenhar, começa a fazer, começa a criar arte, que isso vai acabando, vai retroalimentando, quando a gente vê está fazendo mais. Então, vocês já foram um ponto além de quem já começou a fazer arte. Vocês conseguiram ser publicados. Vocês entraram em contato com editoras, conseguiram colocar o livro para vocês, para o mundo, para que as pessoas se alimentem dessa arte. Então, eu queria saber, para quem tem interesse em começar a ser publicado, para quem faz HQ, desenha, escreve, o que quer que seja, qual é a primeira dica que vocês dariam para alguém que precisa começar a ser publicado, que quer poder ser publicado? Primeira coisa que vocês diriam para, digamos, eu queria saber isso quando eu tentei a publicação pela primeira vez. Qual é a primeira dica que vocês dariam a alguém que quer iniciar? Primeiro, acho que sobre a sua fala, acho que a coisa mais importante que me toca é essa questão do sistema penal no país. E isso acabou chegando em mim, é até interessante, eu sou da Zona Leste, como vocês, sou da Aricanduva, não moro mais lá, mas sou criado lá, mas eu não experienciei a relação de um jovem negro com a polícia, né? Então, eu não tive a coisa da abordagem, não tive, mesmo sendo pobre, vivendo num lugar precário, não tinha. O que diz muito sobre a polícia e tal. Então, eu só fui sentir o peso da justiça quando esses processos começaram a chegar. Muito louco. Eu acho que todos, de uma forma geral, devem saber o que é o sistema penal do Brasil, o que é a estrutura jurídica, e nunca acreditar num juiz, especialmente se ele for um careca do STF. Não é amigo, porra, não é amigo. Eu vejo a esquerda, Xandão, Xandão. Meu irmão, é um Sérgio Moro essa porra. Para com isso. A galera fala, não, o STF agora tem a composição favorável. Favorável é o cacete. Juiz é lacaio nesse país. O sistema prisional, são eles que enfiam os pretos e pobres lá dentro. Pelo amor de Deus, sacou? Eu fico maluco quando eu vejo gente da esquerda com uma visão punitivista. Punitivista é brasileiro. É o terceiro, quarto maior sistema prisional do mundo? Pelo amor de Deus, sei lá. Sobre arte, qual que era a mesma pergunta sobre arte? Como começar? Cara, eu não sei. Acabou a exposição do Francis Bacon aqui no MASP? Eu não fui ver, eu estava fudido da coluna, não fui ver, que ódio. Eu gosto muito, eu tenho meu trabalho, o cartunista, o chargista, ele tem um trabalho que eu considero um trabalho bem simples, né? A gente tem quadrinistas que desenham como o João, que eu acho que elevam a coisa, mas o nosso trabalho é um trabalho mais de síntese imagética, né? Mais no tom. Então, ou seja, falando menos de traço, né, e de estética, e mais falando de tom, que eu acho que é onde eu consigo me expressar, eu acredito, até conectando um pouco com a questão jurídica, a questão da lei, eu acredito num ambiente de liberdade de expressão, não sei se restrita, mas se não quase restrita, para que se possa fazer absolutamente tudo dentro do campo das artes. Rogério Skylab tem uns cortes que ele fala sobre isso no YouTube e nas outras redes. Sem essa liberdade, por exemplo, a gente não teria tido um Bocage, né, que era uma criatura assim que levava, né, para um patamar agressivo e tal. A gente não teria o próprio Francis Bacon, que era um cara bastante agressivo na forma de pintar. E eu, não sei, eu tenho uma identificação com a agressividade, com a violência dentro da arte, e acho que ela deve ser permitida. E não vir um filho da puta de toga falar, não, até aqui, beleza, a partir daqui não mais. Aqui aí, beleza, aí não pode. Aí você passou do limite. Eu cansei de escutar isso no meu período da minha produção. Acho que aqui você passou do limite. Para quem? Né? E o que eu sugiro para a pessoa que está começando... Rivotril? Não, eu acho que, mano, assim,
o trabalho que a Sirlene faz, por exemplo. É o fundamento da coisa, o trabalho do docente ali na ponta, tá ligado? Levando dentro da escola, dentro da estrutura do município. Público. Tem que ser público. Tem que ser o governo. A estrutura do governo tem que fornecer isso. Deveria ser obrigatório, entendeu? Leis e fomentos e políticas públicas que, se para uma revolução comunista, seria muito bom. Para levar isso para as crianças mesmo, para a molecada entender e não passar por isso de não ter acesso a um negócio porque está lá na casa do cacete, não chega mesmo. Mas eu acho que é pela via pública, dentro da sala de aula que o professor vai levar o material didático e lá tem quadrinho nacional, tem quadrinho autoral e a criança vai se desenvolver. Aí ela naturalmente vai criar um interesse por aquilo e vai acabar entrando nessa. Ai, esqueci tudo. Bom, a questão do cárcere como jornalista também já fiz algumas coisas nesse sentido. Eu acho curioso, recentemente eu fiz um trabalho para uma ONG chama Rede de Justiça Criminal, que na verdade é um conjunto de organizações da sociedade civil para falar justamente de encarceramento em massa. E aí eles me contrataram com esse interesse de o quadrinho ele acessa lugares de forma mais rápida e também talvez de um lugar mais afetivo até, né? Porque é um assunto que eu brinco que é meio que uma causa perdida, né? Porque as pessoas, mesmo progressistas, são punitivistas e naturalizam, né? Que é isso. Se você cometer qualquer tipo de crime, você merece ser estuprado na cadeia. Tipo assim, tudo ok. E aí foi bem interessante, assim. Essa série chama Justiça em Quadrinhos, que é uma série, nome que eles deram lá, até tem no meu perfil e nesse da Rede de Justiça Criminal. E foi interessante ver que, no começo, as pessoas eram muito mais reativas. Óbvio que já é um assunto que não bomba, né? É um assunto que não engaja, mas começou engajando um pouco com pessoas com muita raiva, né? Tipo, porque eu sofri não sei quantos assaltos e, por isso, tem que ficar presa a vida inteira. Não. Mas aí, com esse processo, né, de publicar com uma certa frequência, o tom foi dando uma baixada, assim, as pessoas começaram a debater mais, assim, com o mínimo de decência. Eu falei, olha, que beleza, né? Eu falei, nossa, acho que tem um jeito de comunicar que funciona e que, obviamente, precisava que esse trabalho fosse mais extenso e que virasse outras coisas, acessasse outros lugares, mas, tipo, se você faz um trabalho com qualidade, com respeito e cuidado, a coisa pode ter resultados muito legais, sabe? Então, eu pensei, nossa, vou pegar esse trabalho, vai derrubar meu Instagram, né? Agora acabou. Zuckerberg vai me tesourar. E não, cara, acho que foi bem positivo nesse sentido, assim. Então, sim, temos que falar mais sobre. E quadrinho é legal também para falar de cárcere, porque você não pode entrar no cárcere com equipamentos, né? Tipo câmera, geralmente como jornalista, né? E o desenho ele traz uma possibilidade de alterar as fisionomias, né? Eu já fiz coisa em Fundação Casa de Meninas. E aí, todas menores de idade, né? Você não pode retratar, fotografar nem nada. Então, eu chegava lá com o meu bloquinho, ficava desenhando elas, e elas, o que você está fazendo? Você faz tatuagem? Tipo assim. E elas já se abrem porque você é uma desenhista. Isso é muito afetivo do lado do quadrinho, sabe? E, enfim, eu fico sempre querendo fazer algo mais profundo sobre isso, e que bom que você trouxe a pauta. Que mais? A questão das artes. Sim, acho que a gente tem um cinismo muito profundo, né, na nossa vivência atual, assim, de é o que tem, não tem como imaginar outros futuros, sendo que é o que a arte sempre fez, né? Ou pelo menos a arte que a gente curte sempre tentou imaginar outros futuros, e a gente precisa cada vez mais desses artistas preocupados com novos futuros, né? Então, ficar nesse cinismo, principalmente a questão, falando de crise climática, é um assunto que, nossa, a galera zero moral, assim. A galera detona muito porque não são todos negacionistas, mas na verdade são pessoas totalmente desacreditadas de qualquer instituição, de qualquer ação, seja ela pública, seja ela privada. É um descrédito nessa discussão que, assim, como que você vai para frente, né? Sendo que é urgente, sendo que a gente já está vendo os resultados. Então, para a gente que trabalha com arte, é um desafio do caralho sintetizar a discussão, que é super complexa, e, ao mesmo tempo, não repelir pessoas que precisam
se informar sobre, né? Eu não tenho uma resposta, mas eu sinto que, respondendo já do último amigo, que é isso, você tem que ter uma motivação genuína, descobrir qual é essa motivação, descobrir se o que você vai fazer vai subir um degrauzinho ali pelo coletivo ou não, entendeu? Isso, pelo menos, me move muito, assim. Às vezes, óbvio que a gente não quer toda hora fazer quadrinhos militantes, assim, tudo é militância, né? Mas vocês entenderam o que eu disse. Mas, assim, coloca no mundo algo que você acha que vai fazer as pessoas irem para frente, sabe? E o resto, daí é Rivotril mesmo. Posso responder? Jenis, quando você falou, né, dessa questão de popularizar, eu pensei nas perifacons. A gente foi, nós fomos nas três, né, só não fomos na deste ano, e a primeira foi no Capão. E eu sou da ZL, sempre conheci o Capão por conta dos Racionais, né, fui criada pelos Racionais, e eu não me esqueço de quão foda foi aquela feira. Foi a feira que a gente mais vendeu, a feira que mais tinha molecada preta de cabelo tingido de loiro, tudo doido por quadrinhos, assim. Quando você foi falando, eu fui vendo a molecadinha, assim, vinha em cima de mim, você desenha, tá vendo? Não desenha, quem desenha é ele. Aí veio o desenho e fala, não foi você que desenhou? Sabe? Acho muito louco isso que vocês fazem, né? Que não é o meu caso. As perifacons, eu acho que está sendo bem importante, porque quando a gente fala de livros, a gente sabe que os livros estão caros pra caramba, né? Aí vem as feiras com 50%. Onde? Na USP, na Unesp. Não chega onde deveria chegar, né? Eu não me lembro se na Perifacon as editoras dão desconto. Dão desconto? 50%? Acho que talvez seja uma possibilidade. Pensando assim em como chegar mesmo, né? E sobre a questão de chegar nas escolas, as redes municipais, todas as EMFs, que são escolas municipais de ensino fundamental, têm salas de leitura. E todas as salas de leitura recebem livros do PNLD literário, tanto que o Carolina nosso está lá, os dos de Salete estão lá, Siririca não vai chegar, né? Não sei por quê. Infelizmente, que eu acho que seria muito bacana poder discutir com a molecada. Então, assim, a meninada tem contato e é impressionante como eles amam ler. Por isso que me incomoda muito esse papo vazio, assim, de o brasileiro não lê. Aí minha pergunta sempre é, qual brasileiro? De quem está falando, sabe? Porque não é verdade, não. Gosta de ler, sim, quer ler, sim. Eu acho que eu queria falar sobre isso. E o Barrela, quando eu ia para o nosso encontro, que eu não consegui, eu enchi a sacola de Barrela, que eu ia levar um para cada um. Então, tem um para você também. Tá bom? Aí o João vai completar, né, João? Gene, achei muito legal você chamar a atenção para esse tema, que, como o Vitor falou, a Carol também tem um trabalho sobre isso, é um tema que muitas vezes a gente não fala, né, passa por cima, né? E aí dessas outras questões problemáticas que você falou, da infância mesmo, né, sendo encarcerada e assassinada, inclusive, né? As mulheres também, que é uma coisa que não é muito falado, assim. Então, acho que, de fato, é um tema que a gente precisa explorar mais. E aí você falou também de como popularizar o quadrinho, né? Então, como o Vitor falou, política pública. Não tem jeito, assim. Um país como o Brasil... Aliás, todos os países tiveram políticas culturais, né? Esses países que o vira-lata aqui do Brasil fica pagando um pau, tipo França, nossa, os caras leem muito quadrinho, Coreia do Sul, Estados Unidos mesmo, né? Eles tiveram política cultural forte, assim, de incentivo mesmo, e continua tendo, tanto que os caras têm esse soft power aí, que agora a Coreia do Sul está entrando na guerra e tal, e acho que o Brasil tem muita possibilidade disso, né? Isso já está evidenciado por pequenas políticas que já estão sendo feitas, assim, por exemplo, a gente teve numa feira em Cuba, a feira, né, de Havana, a feira nacional lá anual, acho, se eu não me engano, de literatura. E aí tinha um stand de quadrinhos brasileiros, né, com o pessoal apresentando esses quadrinhos que estão saindo também na Europa, estão saindo nos Estados Unidos e tal. Então, o quadrinho brasileiro é muito rico e muito bem visto, assim, né, no mundo.
E no próprio país também, a gente precisa dessas políticas para esses livros chegarem, porque é isso, né? Como você vai nos fundão, lá no fundo da Zona Leste, cidade de Tiradentes, Capão, tal, como que vai chegar esses livros? Também sair do centro, do sudestino, né? Também, tem isso, né? Qual edital que abrange quadrinho de outros estados, né? Só São Paulo tem um edital para quadrinhos, gente. Isso é um absurdo. Então, tipo, tem pessoal do norte que eles mesmos se organizam para tentar expandir um pouco, e aí fura um pouco a bolha, por conta da internet também. Eu acho que, como o Vitor falou, não dá para ter ilusão com a internet. Tipo assim, é uma ferramenta que foi importante para muitos de nós, assim, para apresentar o trabalho, mas eles têm patrão, têm dono, né? São capitalistas, né? É igual... Tem gente, por exemplo, mandando mensagem para Carol para matar. Sim, então. Porque os caras... A direita faz o que quer na internet, né? Eles ameaçam, né? Publicam um monte de atrocidade, mas quando a gente vai falar das nossas coisas, aí não, né? Então, mas é isso, tem que encontrar um equilíbrio também entre... porque é uma discussão complexa, enfim, para um outro momento, mas assim, você vai proibir as redes sociais, simplesmente, vamos proibir. Mas aí você vai estar cortando um caminho de muitos autores, de muitas pessoas periféricas que não têm acesso, de muitas mulheres, enfim, do pessoal de outras regiões, como a Carol falou. Né? Não é bem assim, então acho que tem que ter um equilíbrio aí. Então, assim, política pública é necessária. Até alguns anos atrás, eu lembro de discussões em fóruns de ilustradores, de quadrinistas, que naquele momento era pelo menos, sei lá, uns 10, 15 anos atrás, era dominado por uma mentalidade neoliberal, assim, de achar que, sei lá, cota para cinema era um absurdo, cota para sala de, sabe, cinema nacional, tal, sendo que lá atrás os quadrinistas brasileiros, lá, Flávio Colim foi um cara que foi muito perseguido por ter tentado criar uma lei de cotas para quadrinhos nacionais, sabe? Então, o quadrinho brasileiro sempre teve essa veia também. Acho que por conta até da natureza material do nosso país, né? Por ser um país oprimido, por ser um país colonizado e oprimido pelo imperialismo, naturalmente os autores aqui sempre tiveram essa visão, que, como a Carol falou, mesmo só de você querer fazer quadrinho já é um negócio, uma afronta, já é um negócio assim. E aí, respondendo ao lance que você falou, né? Tem um autor, tem um livro, na verdade, que é aquele Cartas ao Jovem Poeta, do Rainer Maria Rilke, não sei se você já leu, né? E aí tem um poeta que fica perguntando para ele que ele queria escrever poesia e tal. E aí ele vai discutindo, tem várias cartas, vai e vem e tal, mas em algum momento ele fala o seguinte, ele fala, você conseguiria ficar um dia sem escrever poesia? Daí o cara fica meio assim, eu acho que sim, então, tipo, então não faz, mano. Tá ligado? É meio que isso, assim. Eu fico vários dias sem desenhar. Não, mas assim, você conseguiria ficar sem fazer os seus quadrinhos? Não, eu já tentei, mas não deu certo. Tipo, eu estou dizendo assim, meio radical isso, né? Mas assim, é porque você tem que querer muito. É esse sentido. Eu fiquei quase um ano por conta da questão jurídica. Foi sinistro, assim. Eu fazia, mas guardava. Mas eu já estava acostumado com o público, tá ligado? Mas eu fui obrigado a ficar sem. E é maluco, assim. É maluco mesmo. Então. Uma... Tipo assim, meio exagerado, talvez, mas é isso. Tipo assim, se você não conseguir viver sem, talvez não seja um caminho para você seguir, tá ligado? Porque é difícil. Né? E aí, Gênia, eu lembrei de uma outra coisa, rapidão, sobre essa coisa de quadrinho e cárcere. Né? Tem um dos quadrinhos brasileiros que é o meu preferido, assim, de todos, está entre os preferidos, é um quadrinho que chama O Vira-Lata. Inclusive, o Rogério publicou a primeira edição dessa revista, era lá no começo dos anos 90, tinha uma edição especial da Animal, que eu li também quando era moleque, assim, na biblioteca e tal. E é a história de um cara da periferia, e lá tinha o cenário... Você já conhece esse cara, esse quadrinho? Pô, procura, cara, é muito bom. Depois eu te mando. Mostra a periferia, mostra o cenário de periferia, né, aquele rolê e tal. E aí o Drauzio Varela, que na época fazia o trabalho no Carandiru, um trabalho voluntário que ele fazia lá, e ele percebeu, ele gostava de quadrinhos também, ele viu que ali tinha uma ferramenta que dava para se comunicar com os presos, sabe? De usar os quadrinhos para falar de um problema que na época era uma epidemia da AIDS. Então ele convidou esses autores, né, o Garfunkel e o Malévoglia, para fazer um quadrinho para ser distribuído na cadeia.
E aí era uma tiragem gigantesca, assim, 70 mil exemplares, sabe? Era um negócio... E aí a ideia era, o personagem, o vira-lata, ele tinha as aventuras, então os caras falaram, pô, mas ó, se for falar um negócio didático, chato, os caras não vão curtir. Então, tipo assim, tinha aventura, tinha porradaria, o próprio vira-lata era um personagem egresso do sistema carcerário, e tinha as minas, as relações sexuais e tal, que ele tinha, que aí ensinava também a usar camisinha. Então, era um bagulho, tipo assim, que não era um negócio didático, era uma história em quadrinho para atrair os caras. Meu, tinha questões de religião de matriz afro, sabe? Foi um outro quadrinho também que mudou minha cabeça. Assim. Juntou todos os assuntos. Esse quadrinho é perfeito. E acho que é um quadrinho também... É muito foda, é muito foda. Lançaram uma edição há uns... Mas foi política pública, não? Foi política pública, porque foi... o Drauzio conseguiu lá publicar o quadrinho. E aí, assim, era um formatão, grandão, tá ligado? Ele falou que esgotava. Tipo assim, eles faziam a distribuição e aí esgotava no presídio. Você não achava mais. Você não acha essas coisas hoje em dia, tá ligado? Tem uma edição que compilaram isso, né? Numa edição saiu pela Devir, se não me engano. Mas é um quadrinho muito foda, assim. Tipo, junta todos esses assuntos aqui que a gente está falando. Eu lembrei de alguns materiais que eu produzi que foram distribuídos impressos e gratuitamente. Em porta de metrô, eu fiz uma reportagem em quadrinhos para Brasil de Fato, que é um jornal do MST. E era muito doido, assim. As pessoas devoravam, dava valor para o material. Não era só um papel, um jornal de 2 páginas, com um monte de matéria lá de sindicalista, né, defendendo causa e cacete. Não, valorizava, sabe? E aí eu via, tipo, senhoras no metrô lendo e pedindo mais para levar para o filho, sacou? É muito louco. Eu trabalhei na campanha do presidente Lula e fiz um quadrinho sobre o presidente Lula no decorrer da campanha. Quadrinho de 60 páginas, foi todo um esforço que a estrutura do PT fez. Imprimiram 60 mil cópias e distribuíram para a militância. Mas foi assim, o pessoal falava que era um sucesso de público e renda. Lógico que era. Ninguém tinha feito um quadrinho dentro do partido ainda. É óbvio que seria. Ainda mais no meio daquela campanha, o pau comendo, era praticamente, você entregava um escudo e uma espada para o militante, entendeu? E o bicho saía com o quadrinho, sabe, alimentado por informação para poder trocar e levar aquela palavra para frente. É louco isso, né? Como o quadrinho, ele, apesar de ter, como você falou no começo, ele ser um gourmetizado, né, digamos assim, os valores, mas a linguagem do quadrinho é popular. Ela ainda pega muito. As pessoas conseguem ler um quadrinho assim, sem precisar aprender, né, aquilo. O gibi, né? Eu falo até o gibi grande, né, para combater a graphic novel. É o meu gibi grande. Mas quer dizer, é uma linguagem muito rica. E para quem está começando, cara, eu acho que uma coisa, a gente vive uma época muito de especialista, né? Então assim, vou estudar só quadrinhos. Tipo, era uma coisa que a gente, que lá no movimento punk, nas oficinas, né? Você lia de tudo, você via a peça do colega, você lia literatura, sabe? Quer dizer, sair um pouco dessa visão de, vou fazer quadrinho, então vou só estudar quadrinhos. Tipo, meio que tem interesse geral, sabe? Por tudo, e por política, né? Eu acho que isso é fundamental. Fechar que a gente está aqui também pela Bia, né? Bia ganhou ouro, e aquela fala da Bia foi de suma importância, foi bem importante. Quiçá a gente não faz um quadrinho da Bia. Bia em quadrinho. Não é? Podia fazer um quadrinho da Bia, porque é perfeito. Eu fiz uma charge. Você fez? Eu vou ver. Eu não achei ainda. Sim. Legal, bacana. Agora a gente vai assinar, é isso? Sim, já vamos chegar nessa parte. Bom, acho que já está no limite do horário, queria agradecer demais aqui os convidados. Queria lembrar que o camarada ali citou o Realismo Capitalista, né, do Mark Fisher, lembrar que está à venda lá embaixo na barraquinha da Autonomia Literária. Gostaria de fazer uma coisa que eu acho que a artista não gosta muito, de tratar o rolê como se fosse pastelaria, né, que você chega e pede um de carne, um caldo de cana e chega em 5 minutos. Mas, olha só, vocês dois falaram de Racionais como uma referência. Tem a biografia da Carolina de Jesus. Eu acho que o Brasil precisa de uma biografia do Racionais em quadrinhos. Né? Vocês me dizem. Eu acho que é necessário. Acho muito necessário. Segundo a parte, tem um camarada que eu acompanho muito o trabalho dele, eu gosto muito, que é o Elias Jabbour.
E com ele eu aprendi uma coisa muito da hora, que é de fazer jabá, de falar do seu trabalho onde quer que você vá, né? Então, aproveitar a oportunidade para mostrar o livrinho aqui que a gente lançou lá na Autonomia Literária, o livro que eu organizei com textos anticoloniais do Lenin, vários textos que nunca tinham sido publicados ainda no Brasil, vários que não tem nem em português, você não acha nem na internet. Tá lá também, tá na livraria aqui no fundo, tá na barraquinha lá embaixo. E agora os camaradas vão lá autografar os livros. O João Pinheiro vai cansar a mão, que tem um monte de livro dele aí para vender. Tem a biografia dele com a Sirlene, né, da Carolina, que eu já mostrei. Tem o do Vitor da Autonomia e da Carol. Então, bora lá prestigiar e trocar uma ideia com os autores, beleza? Lembrando que ainda dá para apoiar a Flipei, é muito importante esse apoio. Aqui no final do corredor também tem a barraquinha lá com os prêmios, né, as gratificações que a gente dá para cada faixa de apoio. E é isso, lembrar que hoje também tem o baile, tem Mackenzie Warwick, tem Sodomita, tem, mano, uma par de gente aí, vocês podem conferir no jornalzinho lá da programação. E é isso, muito obrigado, valeu, até mais.